Quem é Jesus para você? Esta seria a pergunta mais importante da história da humanidade. Muitos a respondem dizendo: Jesus é um filósofo, Jesus foi um grande homem, Jesus foi um revolucionário. Mas a Bíblia responde quem Jesus é. Quando ele nasceu lá em Belém, da Judéia, os anjos disseram aos pastores que estavam no campo: Eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, aquele que é o Cristo, o Salvador, o Senhor. O que significam essas três palavras? Cristo, Salvador e Senhor. A palavra Cristo, no grego, significa ungido, aquele que tem o poder que emana de Deus. Portanto, o anjo estava dizendo que Jesus tem todo o poder. E ele afirma isso em Mateus 28, quando ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Sim, Cristo, ele não tem o poder, ele detém todo o poder. Ele pode ser chamado com a expressão hebraica El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas também ele é o Salvador. A palavra Salvador, no grego, lá no Evangelho de Mateus, é soteros, que significa aquele que resgata, aquele que salva, aquele que liberta. Sim, Cristo nos liberta dos nossos pecados. Cristo nos salva da escrita de dívida que o pecado tem em relação a nós. Cada um de nós que somos pecadores, e todos nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, quando nós pecamos, nós atraímos para nós o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Sim, Cristo nos liberta dos nossos pecados, ele paga o preço por nossos pecados e por isso todo aquele que crê em Jesus está livre da pena do pecado, que é a morte eterna. Você passou da morte para a vida e pode viver eternamente com Deus nos céus. Mas ele também é o Senhor, palavra grega que significa a palavra Kyrios, significando a palavra dono, dominador. Essa palavra foi traduzida para o latim como dominus. Por isso que o domingo tem esse nome. Domingo é o dia do dominus, é o dia do dominador, é o dia do dono, é o dia de quem detém a posse. Ele é o Senhor. O Salmo diz que do Senhor é a terra e todos os que nela habitam. Quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não, você é do Senhor. Foi Ele quem te criou. É interessante, se você buscar aí no seu site de buscas, você vai ver, coloque lá, o DNA de Deus. E você vai ver reportagens em inglês e em português de cientistas que descobriram que todo ser vivo, da ameba unicelular até os animais mais complexos, as plantas mais complexas, como a sequoia, lá da Califórnia, por exemplo. Em todos os seres vivos, inclusive o ser humano, há uma sequência de moléculas do DNA. Você sabe que o DNA, né, a desoxirribonucleico, é um conjunto de moléculas proteicas que levam todas as características dos seres vivos. A cor, o tamanho, não é? A longevidade, em relação a nós, a cor da pele, a cor dos olhos, dos cabelos, a altura, até mesmo se vamos ser introspectivos ou não, tudo isso já está no nosso DNA. Mas veja que coisa interessante. Os geneticistas colocam números em cada uma dessas moléculas do DNA. E esses números e letras, e essas letras se repetem na mesma sequência em todos os seres vivos. 4 letras, 4 moléculas do DNA se repetem exatamente na mesma sequência em todos os seres vivos. Isso seria impossível. Como moléculas de um ser ameboide se repete numa árvore, ou no ser humano, ou no animal, ou nas plantas?
Sabe que letras são essas? YHWH. Essas letras, quando juntas, elas formam o nome de Deus em hebraico, Yahvé, palavra que significa o Deus que é, ou eu sou. Nós não somos, porque houve um momento que a gente não existia e chegará o momento que a gente vai morrer. Todo ser vivo é assim, mas com Deus isso não acontece. Ele é. Agora veja que coisa maravilhosa. Assim como um pintor, quando termina a sua obra, assina o quadro, assim como um escultor, quando termina a sua escultura, coloca a sua assinatura na obra, o Criador de todas as coisas colocou o seu nome em cada molécula de cada ser vivo. Isso é fato, isso é ciência, isso é um fato comprovado cientificamente. Portanto, mesmo você que é ateu, ou você que acha que Deus é tudo e tudo é Deus, mesmo você tem que admitir que nas suas moléculas corre o nome do Deus vivo, todo-poderoso. Quem é Deus para você? Ele é o eterno, ele é o criador, ele é o sustentador, ele é o El Shaddai, Deus todo-poderoso. Ele é o Adonai, o Senhor, aquele que comanda, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Portanto, ao invés de lutar contra o teu Criador, ao invés de ser rebelde contra o teu Criador, ame-o, adore-o, cante louvores a ele. Faça como o salmista quando diz: melhor é um dia nos atos do Senhor do que 1000 anos longe de Deus. Eu te conclamo, nesse dia, a buscar o Deus Criador, a buscar a Jesus Cristo, que é Salvador, que é o ungido de Deus e que é o Senhor de toda a nossa vida. No livro de Atos dos Apóstolos, por 12 vezes, Jesus é chamado de Salvador, mas por 72 vezes ele é chamado de Senhor. Portanto, mais do que dizer eu creio em Jesus como meu Salvador, que é bom, você deve dizer eu me submeto ao Senhor, porque Ele é o dono da minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.